Hoje eu vou te apresentar alguns exemplos de coisas que ouvimos nos cultos que frequentamos e que por muitas vezes nos são transmitidas de forma equivocada. O que acontece é que muitos erram lendo a Bíblia porque sua leitura é feita de forma interpretativa, quando que o Senhor Jesus nos orientou a examiná-la. Esse é o ponto. O único jeito de adquirirmos um profundo conhecimento, o bastante para nos deixar aptos a levar o que recebemos do Senhor a todos quantos a quiserem receber, é executando o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, que diz que é nas Escrituras Sagradas que encontramos o caminho da salvação e são elas que testemunham do Senhor Jesus. Interpretar a Bíblia é como uma fábrica de erros formando soberbos que não aceitam serem contrariados. A queda dos tais é inevitável. Já ouvi muitos absurdos sobre a palavra de Deus, ditos por pessoas que foram ou são usadas nos dons espirituais que receberam dele. Servos sinceros, que não agiram de má fé, claro que não. Apenas não tiveram cuidado de pedir ao Espírito Santo para revelar a palavra que estava sendo pregada, interpretando-a de forma pessoal. A palavra do Senhor é viva e eficaz, e a maior prova disso é que ela se renova cada vez que a lemos. No entanto, devemos estar cientes de que temos a responsabilidade de falar somente o que Deus coloca em nosso coração, uma vez que erros causados por interpretações inconsequentes serão duramente cobrados de nós. Dizem que entre os 7 pecados capitais, a vaidade é o predileto de Satanás. Aliás, foi a vaidade quem tirou dele todo o brilho e luz com eficácia. A vaidade tem um poder imenso, capaz de derrubar qualquer um que a acolha em seu coração, uma característica que lhe é própria. Por isso é bem-sucedida em seu propósito de arruinar todos que se aproximam dela. Afinal, foi capaz de derrubar um anjo feito em perfeição, quanto mais nós, meros mortais, nascidos em pecado. Eu fico muito triste ao ver um irmão que não aceita que sua interpretação da palavra de Deus está equivocada. Isso geralmente acontece quando o irmão é mais antigo, pois ele acha que sabe tudo, ou no mínimo sabe mais do que o irmão que está há menos tempo na igreja. A humildade é uma virtude indispensável para um cristão. É ela quem nos credencia como filhos de Deus. Sem ela, não somos reconhecidos por Ele como seus filhos. Cabe a nós estarmos vigilantes e atentos para não cairmos no engodo camuflado nos elogios que recebemos. Nem todos estamos preparados para receber dons espirituais e exercê-los com humildade. Muitas vezes, irmãos que são usados por Deus acabam sendo dominados pela soberba e passam a se sentir superiores aos outros. Quando isso acontece, deixam de ser filhos de Deus. Seus dons dados por Deus podem até não os abandonar. Porém, se não se humilharem, perderão a salvação mesmo estendo ainda, pois eles não são o suficientes para salvá-los. Muitos irmãos se confundem em algumas pregações porque entenderam errado um texto lido fora de contexto. Muitas vezes, certos temas não necessitam de uma revelação espiritual da palavra de Deus, mas de um estudo minucioso dela. Lembro-me que certo dia eu estava indo cultuar a Deus na igreja onde congregava e no caminho passava sempre em frente a outras igrejas. Ao passar por uma delas, ouvi um jovem pregador perguntar aos irmãos se eles concordavam que Jesus é bom. E eles responderam em coro que sim. Então ele disse: vou mostrar para vocês na Bíblia que ele não é bom. Quando ele disse isso, já imaginando qual passagem bíblica mencionaria, parei para confirmar. Exatamente, Mateus capítulo 19, versículos 16 e 17, onde o jovem rico se aproxima de Jesus para perguntar o que deveria fazer para obter a vida eterna. Ele inicia sua fala chamando Jesus de bom. Foi quando Jesus lhe respondeu inicialmente com uma pergunta seguida de uma resposta: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Infelizmente, muitos irmãos interpretam errado essa passagem e não entendem o que Jesus realmente quis passar ao jovem com essas palavras. Acabam se precipitando ao interpretar que Jesus falava que só o Pai é bom. Muitas vezes enfatizam o nome Criador para sustentar que falam do Pai como se o Senhor Jesus não tivesse participado da criação de tudo.
Há muita confusão no meio cristão quando se refere a Deus. Até em muitas canções gospel vemos esse mal entendido. Irmãos que, ao se referirem a Jesus e a Deus Pai, chamam um de Jesus e ao outro de simplesmente Deus. O que vamos aprender aqui nos ajudará a entender não só o versículo citado, mas também alguns outros anteriores e posteriores a ele. Jesus sabia sua missão para a qual foi enviado e não foi tirado dele o conhecimento de que ele era Deus, mesmo sendo homem, como muitos irmãos erroneamente pensam. Quando ele disse ao jovem, "Por que me chamas bom? Não há bom senão um só que é Deus." Ele na verdade quis dizer, por acaso você está reconhecendo que eu sou Deus? Pois esse atributo só pertence a Deus. Isso seria um bom motivo para ele dar ouvido ao que Jesus estava prestes a lhe dizer, pois reconheceu a sua divindade ao chamá-lo de bom. Não quero entrar nos pormenores dessa passagem, em sua totalidade. Quero focar no que propus, que é ensinar sobre o que realmente o versículo diz. Você pode até estar pensando, mas Jesus disse que só um é bom. Então ele falava do Pai. Calma, eu vou te explicar tudo direitinho, detalhadamente, e você irá entender. Devo lembrá-lo de que em determinado momento ele disse que ele e o Pai são um. Lembre-se também de que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, são um só Deus. Deu para entender o que ele de fato quis dizer com "Por que me chamas bom? Não há bom senão um só que é Deus." Se você examinar o versículo em que ele diz "Eu sou o caminho e a verdade e a vida", perceberá que ele diz "Ninguém vem ao Pai", em vez de "Ninguém vai ao Pai". Isso demonstra que o Pai está nele e ele no Pai, confirmando o que ele disse em João 10:30, que afirma que ele e o Pai são um. Então, quando ele disse ao jovem rico, "Não há bom senão um só que é Deus", não estava falando especificamente do Pai, mas da natureza divina. Seria como se ele estivesse dizendo, "Por que me chamas bom? Por acaso você reconhece que sou Deus? Pois só Deus é bom. Se reconhece, dará ouvidos a tudo que tenho a lhe dizer e executará tudo sem hesitar." Ou seja, não há outro que exista física ou espiritualmente que possa ser chamado de bom ou ser de fato bom que não seja Deus. Sempre que o Senhor Jesus se refere a Deus Pai, ele o chama de meu Pai e não de Deus. É muito importante, sempre que formos ler a Bíblia, fazermos uma oração antes, pedindo ao Espírito Santo que abra nosso entendimento e nos conceda sabedoria para não sermos confundidos. Muitos acreditam que em João 14, versículo 1, ele está se referindo ao Pai quando diz, "Credes em Deus, crede também em mim." Porém, esse é mais um dos textos que pode nos confundir, pois lido em voz alta, com a entonação natural, seguindo a lógica, é isso que entendemos. Esse é um dos versículos que parece claro, lido isoladamente, sem atentarmos para as passagens seguintes. Porém, ao observar minuciosamente os versículos seguintes, torna-se fácil entender a essência do primeiro versículo. No entanto, isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Quando ele diz, "Credes em Deus, crede também em mim", mais uma vez ele se refere à natureza divina, como no caso de Mateus 19, versículos 16 e 17. Na verdade, sua fala reflete o seguinte, vocês creem em Deus, e isso significa que vocês creem em mim. Sim, porque ele é Deus. O que acontece é que muitos erram em pensar que Jesus está dando uma ordem quando diz, "Credes em Deus, crede também em mim", fazendo assim uma interpretação errada da palavra de Deus. Sua fala não configura uma ordem, mas uma confirmação da crença de seus discípulos em Deus. Talvez você pode questionar que se de fato ele estava falando da natureza divina e dele como sendo Deus, o correto seria tirar a palavra também do versículo. Mas é importante salientar que ele disse essa frase sendo homem, ou seja, em um corpo sujeito a morrer como qualquer outro corpo. Por isso da palavra também dita por ele. Sem contar que havia pessoas presentes ali que ainda não sabiam da natureza divina de Jesus e poderiam se escandalizar se o Senhor Jesus afirmasse que era Deus. Ele só achou conveniente falar de sua natureza divina mais à frente, depois de deixar claro quem ele era, quando Filipe lhe fez um pedido inusitado. Quando Jesus veio à Terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Portanto, ao dizer, "Crede também em mim", ele levou em conta que falava em um corpo humano, para humanos que podiam tocá-lo,
Se ele estivesse de fato falando do Pai, o versículo 2 estaria assim: na casa de Deus há muitas moradas, pois concordaria com o versículo 1, e não na casa de meu Pai há muitas moradas. Percebe? As narrativas dos versículos em João 14 são a prova de que o primeiro versículo se refere à natureza divina. Isso é muito claro. Preste atenção em como estão escritos os versículos 1 e 2 na íntegra. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Você percebeu que o versículo 2 é a prova que o credes em Deus no versículo 1 se refere à natureza divina quando ele diz, na casa de meu Pai? Porém, não só o versículo 2, mas também todos os versículos posteriores a ele, dentro de todo o capítulo 14 de João, mostra que ele sempre usa a expressão meu Pai, ao se dirigir a Deus Pai. Então não faria sentido no versículo 1 ele se referir ao Pai como simplesmente Deus, e do versículo 2 em diante se referir ao Pai chamando-o de meu Pai, concorda? Então definitivamente não é de Deus Pai que ele se refere ao dizer credes em Deus, crede também em mim. Mas como eu disse, muitas vezes aqui ele falava da natureza divina. Essa frase é uma afirmação da crença de seus seguidores em Deus, e não uma ordenança. Quero falar de outro erro, um erro muito comum que muitos de nós evangélicos cometemos quando oramos, muitas vezes porque trouxemos o hábito de quando éramos católicos. Deixo claro que não tenho nada contra os católicos ou qualquer pessoa de qualquer religião. Nós os amamos. No entanto, minha missão é ensinar conforme aprendi nas Escrituras Sagradas sob a direção do Espírito Santo. Em relação a esse erro, estou me dirigindo aos evangélicos como eu, que professam a mesma fé e creem veementemente em todo o conteúdo das Santas Escrituras. Como eu disse, há irmãos que se acham donos da verdade e não têm humildade para receber qualquer tipo de ensinamento, especialmente de alguém mais jovem ou de novatos, e se fecham em seu mundo de pseudo-sabe-tudo. Um exemplo disso foi quando precisei me transferir para outra congregação por conta de mudança de endereço. Lá conheci um irmão que estava há muito mais tempo. Conversando com ele, falei sobre a forma correta de orar, ensinamento deixado por Jesus. E, em vez de agradecer por ter aprendido algo que eu tiraria de um erro comum, ele quis refutar com um versículo bíblico que não justificava ele continuar no erro. A palavra em questão, no versículo citado por ele, é testifica, que significa dar testemunho. E isso nada tem a ver com oração, pelo menos no contexto sobre a forma que oramos. Além de se preocupar com os enfermos e curá-los, uma das coisas que Jesus mais fez para nos dar exemplo foi orar. A oração é o alicerce do crente que almeja a salvação. Ele fez questão não só de dar exemplo orando por seus discípulos, mas também de ensiná-los a orar. A oração consiste em falar diretamente a Deus Pai. A morte de Jesus na cruz do Calvário nos privilegiou com esse acesso direto no momento em que o véu do templo se rasgou. Quando um dos seus discípulos lhe pediu que os ensinasse a orar, como também João ensinava aos seus discípulos, ele respondeu de pronto com a oração dominical, conhecida popularmente como a oração do Pai Nosso. Essa oração nos diz, com excelência, que devemos priorizar ao nos dirigirmos ao Pai em palavras e, acima de tudo, a forma como encerramos a oração. A maioria, erroneamente, termina suas orações dizendo a célebre frase: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E alguns evangélicos encerram suas orações falando em nome de Jesus. Amém. Porém, se você observar como o Senhor Jesus ensina em Mateus, capítulo 6, versículo 13, perceberá que ele finaliza a oração dizendo: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos analisar as duas formas mais usadas por muitos de nós. A primeira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um costume trazido de quando éramos católicos. É antibíblico encerrar uma oração em nome do Trino Deus. O que o Senhor deixou como orientação no que se refere à Santíssima Trindade foi sobre o batismo. Ele disse em Mateus 28:19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Nesse versículo, ele concede autoridade ao seu escolhido para batizar aquele que se arrependeu dos seus pecados, dizendo: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso não é uma oração, é uma fala dita àquele que está sendo batizado para deixá-lo ciente sobre com que autoridade ele realiza o batismo. Você não encontrará nenhum versículo bíblico em que uma oração termine com em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O outro modo mais usado de terminar uma oração é em nome de Jesus. Amém. Essa expressão pode ser usada segundo orientações do próprio Senhor Jesus quando nos encontrarmos diante de situações de extrema necessidade de alcançar uma graça socorrista ante o perigo, como também para determinar curas e libertações em favor próprio ou de terceiros. Ou seja, tudo que pedirmos a Ele ou ao Pai em seu nome será concedido desde que creiamos. Agora, a oração habitual deveria ser a que o Senhor Jesus ensinou em Mateus 6,13, que termina dizendo: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Quero deixar claro também que em nenhum momento eu disse que devemos repetir a oração do Pai Nosso exatamente como lemos na Bíblia, como muitos fazem, sempre antes de dormir e depois ao acordar. Ela é apenas um exemplo do que devemos priorizar quando oramos a Deus. Glorificar o seu santo nome, buscar incessantemente o seu reino, expressar o desejo que temos em fazer a sua vontade, pedir que providencie o alimento cotidiano, reconhecer que somos pecadores e necessitamos do seu perdão, pois perdoamos os que pecam contra nós, nos guardar das tentações inevitáveis e nos livrar das maldades humanas e espirituais. É importante deixar claro também que não estou dizendo que muitos dos pastores pecam ao orar em seus púlpitos e em seus cantinhos pessoais, terminando com em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas que cometem um erro. É claro que esse erro não levará ninguém ao inferno. No entanto, se puderem corrigir e orar como o Senhor Jesus nos ensinou, isso acrescentaria muito a nossa comunhão com Ele. Amém? Espero ter ajudado a sanar algumas dúvidas. Ainda temos muito a aprender com a Palavra de Deus. E quero poder contar com você para continuarmos examinando juntos a sua Palavra. Que Deus te abençoe. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe. Vamos pôr em prática a Palavra do Senhor que nos orienta a crescermos na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te espero no próximo vídeo. Fiquem com Deus.